E aí galera, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos falar a respeito da moeda Arwave, o que é, como funciona, vale a pena, não vale. E antes de tudo, se você quer adquirir esse ou ainda outros tokens, né, e você ainda não tem conta na Binance, usando o meu link, que é o primeiro que estará na descrição, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, se não tem conta lá, use o meu link aí, rapaz, e se cadastra. Bom, meus amigos, recentemente presenciamos aí problemas relacionados à liberdade de expressão e retirada de conteúdos de redes sociais puramente por motivos ideológicos, considerados pela maioria uma agressão à liberdade individual. E esse problema, somente uma internet descentralizada e principalmente uma rede social descentralizada é que vai conseguir resolver. Outro fato marcante com relação à dificuldade de livre expressão foi quando a Amazon, por meio da Amazon Web Services, boicotou o Parler, uma rede social voltada a um determinado grupo ideológico, isso pela plataforma utilizar os serviços de armazenamento em nuvem da empresa. Porém, nesse caso, por ser uma regra da empresa dentro da propriedade privada dela, digamos que não há o que se falar em questão de censura, mas é nítido que existe um problema gerado. Mas eu confesso a vocês que, na verdade, a solução para esse problema já existe e não é tão recente assim. Claro que essa tecnologia ainda tem muito a ser aprimorada. Eu estou falando da Web3, mas para quem não entende muito sobre esse tipo de tecnologia, essa inovação representa a evolução da internet, que começou com a Web 1, obviamente, que apenas permitia que fossem produzidos de forma online conteúdos do mundo físico. Então depois veio a Web 2, que trouxe novos modelos de negócios que só faziam sentido online, como o Facebook e Google. Porém, esse modelo trouxe o problema já citado na concentração de dados nas gigantes de tecnologia, que permite que conteúdos sejam retirados, sejam por determinação da rede social centralizada ou ainda por meio de censura estatal. Mas a Web3 se propõe a solucionar isso. Nesse caso, as promessas desse setor são de desintermediação dos dados e empoderamento do usuário, ou seja, não teremos uma organização terceira ou uma autoridade central gerenciando o armazenamento desses dados, e uma das premissas é que o usuário seja dono dos seus próprios dados e não precise fornecê-los a grandes empresas para utilizarem determinados serviços, assim como acontece com as criptomoedas. Bom, além disso, a Web 3.0 pretende ser a disrupção das empresas como a Amazon Web Services, Dropbox e outros serviços de armazenamento de dados em nuvem. E uma plataforma que pertence ao setor Web3 é a Arwave. E na visão dessa plataforma é possível oferecer esse serviço de maneira descentralizada e mais barata que as empresas que a gente já citou aqui. E sinceramente, eu acredito que essa visão da Arwave é sim possível com a evolução da tecnologia e com os incentivos certos com o token AR, né, AR, que é justamente o token da plataforma Arwave. E o projeto pretende então criar a chamada PermanWeb, que nada mais é do que uma base de dados que tem a pretensão de durar para sempre com uma blockchain própria, e a Blockwave, que pode ser acessada por um navegador qualquer, como o Google Chrome, Internet Explorer, né? Nem existe mais Internet Explorer. Mas continuando, pessoal, o projeto foi fundado em 2017 com o nome de Archain, mas esse nome mudou em 2018 para Arwave. A intenção de criar a PermanWeb é então desafiadora e os desenvolvedores pretendem alcançar esse objetivo incentivando as pessoas com o token AR, e a ideia é que as pessoas então tenham espaços livres em seus chips HDs, SSDs e que ofereçam espaço para armazenar dados dos usuários dessa plataforma. Então, inicialmente, você deve achar que não gostaria de ter seus dados espalhados por diversos computadores de estranhos, mas já te digo que isso já foi pensado quando a computação na nuvem apareceu pela primeira vez. Além disso, a intenção é que os dados armazenados na PermanWeb sejam públicos, assim como a maioria dos dados da internet, como blogs e outras páginas. Então a Arwave captou um total de 22 milhões de dólares em 3 rodadas de investimento e hoje, como está com fundos de investimento promissores no mercado, como a Coinbase Ventures, a Multicoin, a Capital Union Square, e isso por si só já seria o suficiente para chamar investidores, mas tendo uma visão de longo prazo, temos que analisar o possível crescimento da utilização do projeto causado pela
pela explosão das NFTs. Então, a forma como o Token Economics do projeto foi criada permite que toda vez que uma pessoa publique algo na Permanweb, ela já arque com os custos de armazenamento de 200 anos daquele dado. E você pode estar pensando que isso deve ser algo muito caro, mas não é. A questão é que o projeto pretende assumir que esses custos são decrescentes e por isso a cada ano ficam mais baratos. Outro detalhe importante do projeto que não podemos deixar de mencionar é o mecanismo de consenso da Blockwave, que traz um conceito novo, o Proof of Access, ou prova de acesso. E o POA, então, funciona também no mecanismo de blocos sequenciais, como a blockchain tradicional, porém os mineradores não resolvem equações matemáticas a cada bloco novo. Eles são chamados para verificar os dados dos blocos antigos. Dessa forma, o sistema garante de forma aleatória, probabilística, de que todos os dados estão salvos de forma descentralizada. E também, assim como com o Bitcoin, os mineradores são subsidiados pela deflação do protocolo e pelas taxas de transação. Então, caso um minerador seja chamado para verificar uma informação que não possua armazenada em seu dispositivo, ele não poderá verificar o bloco inteiro e nem poderá receber a respectiva recompensa daquele bloco. Desse modo, o protocolo incentiva que os mineradores armazenem a maior quantidade possível de dados para receberem a maior quantidade de ARs, né, o token, que são gerados. E cada transação feita para armazenar dados é paga com tokens AR, que foram gastos pela pessoa para armazenar aqueles arquivos. Também é possível gerar fundos patrocinados para determinados dados serem mantidos por mais tempo, além dos 200 anos. Assim, o protocolo possibilita que qualquer usuário possa ter um tempo maior de permanência para os seus dados na Permaweb. A Web3 ainda não explodiu como os setores DeFi e NFT têm feito nos últimos anos, mas esse setor, assim como o mercado inteiro, tem se valorizado muito e, além disso, a febre de NFT pode estimular o armazenamento de dados utilizando a Permaweb. Isso porque os outros serviços de armazenamento de dados não garantem o armazenamento dos arquivos pela perpetuidade, ou pelo menos por 200 anos, como é a ideia da Arwave. Por isso, o token pode se valorizar bastante e eu penso que é algo muito promissor. A grande questão é se o mercado realmente vai olhar essa ideia, entender e realmente lutar por ela. Porque tem muitas pessoas que já foram tão doutrinadas a não ter liberdade, a ter um governo controlando, a ter uma empresa ditando regras. Então, como essa cultura de aceitação das determinações estatais é muito enraizada, as pessoas parecem às vezes que sentem medo de ser donas do seu próprio dinheiro, de ser os responsáveis por algo e não transferir essa responsabilidade a outro ou ao Estado. Esse tipo de sentimento pode fazer com que projetos como esse não ganhem a proporção que eles realmente deveriam ganhar. Porém, ainda assim, eu acredito que existe uma projeção muito forte, uma possibilidade muito forte de valorização. Existem muitos fatores envolvidos, mas todos aqueles que a gente pode analisar e tentar entender se realmente são ideias que vão favorecer a sociedade, né? Se realmente é algo que vai trazer um bem ao mundo, eu particularmente entendo que sim. Agora, se as pessoas vão comprar essa ideia, a coisa já é um pouco mais obscura da gente conseguir enxergar. Então, se você quer adquirir essa ou outras criptomoedas, lembrando, o primeiro link na descrição é o da Binance, tá? E se cadastrando pelo meu link, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like, um comentário a respeito do assunto e até mais.